O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, participou de uma entrevista hoje ao UOL, Folha e Rede TV. Seria um debate entre ele e Ricardo Nunes, mas o prefeito cancelou a participação porque está envolvido em questões ligadas à chuva aqui em São Paulo. Teve uma reunião extraordinária com o governador Tarcísio de Freitas, e aí ele não participou. O Guilherme Boulos é quem acabou concedendo uma entrevista. A Defesa Civil emitiu alerta para novas chuvas nesse final de semana em São Paulo. A previsão mostra que o estado deve ser atingido por rajadas de vento de até 60 km por hora. E o candidato Guilherme Boulos se irritou após ser questionado no debate sobre a postura do governo Lula de sinalizar renovação do contrato com a Enel horas antes da chuva de sexta-feira. Quando questionado, Boulos disse que a renovação estava em pauta com a condição de que a empresa executasse investimentos, o que não aconteceu. Diante da pergunta, o candidato Guilherme Boulos atacou a imprensa. E aí, Coronel, o que achou dessa participação do Boulos hoje na entrevista, da decisão do Nunes de não comparecer, de não ir a esse debate de hoje? Quero ouvi-lo, Coronel. É sempre lamentável quando a população, o eleitor, não tem oportunidade de ouvir os candidatos, principalmente no segundo turno, quando você tem uma disputa mais direta. No entanto, uma das peculiaridades dessa questão da reeleição é que o gestor público, aquele que está de fato na administração e que não pode abrir mão dos seus compromissos e até mesmo no momento de crise, nós passamos por algo muito semelhante aqui há poucos dias com o último furacão que assolou aqui a Flórida, e o governador da Flórida e cada um dos gestores dos distritos aí ligados à Defesa Civil, e aparentemente em São Paulo nós temos essa possibilidade. Então, há uma desculpa, eu creio que é uma justificativa, não tanto uma desculpa, é lamentável do ponto de vista do debate, da informação do eleitor, mas que é compreensível. Agora, o que me chamou a atenção foi justamente o fato da Enel ter entrado no debate e o próprio Boulos não conseguir respaldar a decisão do governo federal, ou seja, do próprio governo Lula, que podemos dizer que o representa ou que pelo menos o patrocina aí em São Paulo. É importante a gente lembrar que o PT não tem candidato em São Paulo e teve que se valer de um candidato do PSOL. Também é importante a gente dizer que muito dinheiro foi colocado na campanha dele, haja vista que o próprio presidente Lula hoje não é um bom capital político, eleitoral, ou seja, não é alguém que subindo no palanque possa amealhar mais votos para o Boulos. Eu espero que o eleitor de São Paulo possa considerar não somente o debate, mas aquilo que cada um desses candidatos traz de passado. E eu, particularmente, acho que a essa altura do campeonato, todo mundo já sabe quem é o Boulos e o que representa a reeleição do prefeito em conexão com o governador do estado e com tudo aquilo que a gente já debateu no primeiro turno. Agora, Serrão, nessa questão da energia aqui em São Paulo, como é que você faria essa divisão de responsabilidades? Porque o que a gente tem visto é uma guerra de discursos, né? Um jogo de empurra aí entre as autoridades, prefeitura, governo, Enel, o governo Lula, um jogo de empurra aí, várias versões em jogo. Como é que você vê esse cenário, hein, Serrão? Aí tem uma culpa objetiva da Enel. A Enel não tem um sistema que atenda a emergências, isso está muito claro. E precisa ter, deveria ter. Mas aí a gente vai lá no cálculo, no erro originário do modelo de privatização, que tinha que ter o quê? Mais empresas atuando, maior concorrência, empresas atuando em menor área de extensão. A Enel atua numa área gigantesca, não dá para dar conta quando acontece um problema. Então, esse é o fato objetivo. O nosso modelo de privatização, o modelo foi equivocado. É isso que tinha que estar sendo discutido. Agora, tirar a empresa, pau nela o tempo todo, agora é fácil encher de pancada a empresa. Agora, a outra que entrar no lugar dela vai atender, esse que é o problema, não vai atender também. Vai ser a mesma história se repetindo como farsa, né? Vamos roubar aqui a frase que Karl Marx roubou de Hegel, né? O Brasil é isso, é a piada pronta se repetindo e ficando cada vez mais sem graça. O fato objetivo é que a gente ficou sem luz. E quem está sem luz na campanha é Guilherme Boulos. Está perdidinho, tentou utilizar politicamente o fato do apagão, mas ele deu azar. O prefeito Ricardo Nunes tinha criticado duramente essa empresa lá atrás,
no outro apagão. Então ele ficou com um crédito de reclamação. E o Boulos, enquanto o Boulos reclamava, o Ricardo Nunes cumpria o papel de prefeito na rua e usou isso até na propaganda eleitoral. Agora, isso pode ter afetado um pouco a imagem do prefeito? Pode ter afetado, sim, um pouco a imagem dele. Mas o que o Boulos ganhou com isso? Todas as pesquisas que aparecem aí indicam que o Boulos ganhou nada. Então a postura dele é inútil, improdutiva, é a crítica pela crítica, um cara que não está preparado, um cara que nunca administrou nada e que vai continuar sem se depender do saudável eleitorado de São Paulo no próximo segundo turno. Agora, deputado, impressionante também, né, como a esquerda insiste na tecla de uma agenda anticapitalista, contra privatizações. Esse caso mesmo da Enel já está sendo usado por muitos, pelo próprio Boulos, para criticar como um todo a agenda de privatizações, ignorando outros modelos bem-sucedidos. O caso dos trens, por exemplo, que aqui em São Paulo as linhas operadas pela iniciativa privada funcionam muito melhor do que aquelas do poder público, mas tudo isso é ignorado, né? Vai junto a água suja e o bebê, né, deputado? É isso. Olha, se há uma crítica com relação ao modelo de privatização, é quando você privatiza para tirar do monopólio público e transferir para o monopólio privado. E você, assim como mencionou o Serrão, você cria uma área de atendimento extremamente vasta e é impossível que você consiga, numa área, qualquer empresa que tenha uma extensão tão grande, que não seja uma empresa franqueada, que é exatamente aí um modelo descentralizado, você não consegue entregar excelência em todos os pontos. Então é óbvio que o modelo está errado. Agora, o modelo de privatização que é importante, né? Deixar a livre concorrência, a livre iniciativa fluir, um modelo competitivo que dá alternativas, opções, resguardos, salvaguardas para o consumidor e para o administrador público. Foi isso que foi contemplado quando a ANEEL assume o controle? Claro que não, é óbvio que não. Na minha opinião, todas essas agências centrais querem comandar, porque são enormes os contratos de atendimento de toda uma região riquíssima, como é aqui no Sul-Sudeste. Isso vale bilhões, e desses bilhões escorregas aí por entre os dedos algumas centenas de milhões. Então é isso que eu acho que é importante a gente pontuar aqui. Quanto maior for esses contratos com o poder público, mais preocupado eu fico, sobretudo considerando a desqualificação geral de quem eu vejo lá em Brasília comandando esses enormes contratos. É um absurdo. Como eu tenho mencionado, Brasília é oca. Brasília, se não tiver a cobrança da população, a cobrança do gestor público local, dos representantes locais, Brasília não funciona. Funciona lá para aquela entouragezinha daquele núcleozinho criminoso que está por lá, que aparelharam praticamente todas as agências reguladoras. Precisa acabar com essa agência reguladora. Isso foi criado lá pelo Fernando Henrique Cardoso, aproveitado pelos governos Lula e expandido até. E estão pensando agora em fazer uma outra agência reguladora que chama-se Agência Reguladora de Todos os Tributos. Vai concentrar toda a tributação lá em Brasília. Mais centralização. Isso é ruim, péssimo para o Brasil. Estamos vendo aqui um apagão na questão da energia elétrica, vamos ver um apagão na questão tributária, com certeza, tá? Com certeza, gestor público, fique alerta, isso é só um sinal de alerta, viu? E com relação à campanha do Boulos, eu acho que o prefeito já fez a leitura, ele não precisa nos debates. Eu acho que é só desgaste para ele, a liderança dele está consolidada, o Paulista já, na minha opinião, já está pacificado esse tema. Então, o que o Boulos está fazendo? Tentar ganhar espaço. Para o Nunes é perda total se ele for participar de um debate, não há ganho nenhum. Ainda mais, num país como o Brasil, você vê um candidato como o Boulos, na minha opinião, sem querer entrar aqui no lado pessoal dele, porque eu não conheço ele pessoalmente, mas, do ponto de vista político, é uma tragédia. Você tem uma pessoa que já cometeu crimes patentes aí contra o patrimônio público, patrimônio histórico, patrimônio privado, é abertamente ante a sociedade cristã, do ponto de vista paternalístico, do ponto de vista histórico. Todo o partido dele se posiciona nitidamente contra tudo que é fundamental. Leiam o Manifesto Comunista, as últimas palavras do Manifesto Comunista, que diz o seguinte, que o movimento comunista
é para ser contra toda a organização social, política e econômica que existe. Então, a função dele, quando ele se coloca desse lado, é destruir tudo. E ele já demonstrou isso, já tem precedente. Em qualquer país ele estaria preso, não candidato. E ainda mais na linha aí para querer comandar um dos maiores orçamentos da cidade que deveria já se posicionar como uma cidade global importantíssima. Mas enfim, então temos um problema aí de sistema que viabiliza esse tipo de candidatura. Então acho que o Nunes faz bem de não participar. Um outro assunto aqui também muito importante, que é o seguinte, a ameaça de morte ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos Estados Unidos, já que a gente está falando de eleição americana, teve mais de uma tentativa de assassinato contra Donald Trump, algumas já reveladas, frustradas antes, teve o tiro no comício. E aqui no Brasil também tivemos mais uma ameaça de assassinato de Jair Bolsonaro. Foi hoje, na Paraíba, a polícia prendeu um homem que tinha ameaçado Bolsonaro via redes sociais. O ex-presidente esteve em João Pessoa, participando de eventos relacionados à candidatura do Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, que é candidato do PL à prefeitura de João Pessoa. Bolsonaro foi para lá e horas antes dessa viagem ele recebeu uma ameaça via redes sociais. A gente tem aqui a postagem que foi feita pelo ex-presidente, pode colocar na tela, Cláudio? Isso aí. O homem, identificado como Rogério Santos, escreveu: Bolsonaro vai ser morto agora na vinda dele aqui em João Pessoa. O atentado já está organizado, não vai escapar. O próprio Bolsonaro compartilhou isso dizendo: fato comum comigo, ameaças, intimidações, mas sou de direita, logo tudo bem. Felizmente, nesse caso, já houve então uma movimentação das autoridades e a polícia da Paraíba anunciou há poucas horas que prendeu esse homem que ameaçava Bolsonaro. Ele tem 43 anos, foi localizado e ouvido, mas agora vai responder em liberdade. Jorge Serrão, começa contigo, Serrão, sua análise sobre esse episódio. É isso. O cara foi preso, o cara foi solto. De novo, se tivesse sido contra alguém que fosse de esquerda, imagino que esse cara estaria preso e continuaria preso. Com certeza é isso. O comentário de Bolsonaro, quando ele ironizou ali na mensagem dele, sou de direita, foi exatamente esse o ponto. Contra a direita, no Brasil, está havendo perseguição. E contra a esquerda, uma tolerância esquisita contra tudo de errado que possa ser feito. Então, é isso que tem que ser chamada a atenção. O caso Adélio até hoje não dá para ninguém engolir que aquilo não tenha sido investigado com a profundidade devida. Não é possível acreditar que Adélio tenha feito aquele atentado contra o Bolsonaro sozinho, sem ter uma estrutura. Tanto isso é verdade que ele teve todo o apoio depois, em termos de defesa, advogados, a estrutura que o protegeu e que o deixa blindado até hoje. Então, no Brasil da impunidade, é mais um caso que Bolsonaro vai escapando, ficou só numa ameaça digital, mas não se pode brincar com o risco concreto de algo acontecer. Hoje, Bolsonaro é o cara mais influente do ponto de vista político, é o maior influenciador, é um paradoxo, porque é o inelegível que pode eleger um monte de gente, e já elegeu muito prefeito e muito vereador. Então, agora o próximo passo do sistema é ratificar a inelegibilidade do Bolsonaro, não permitir que ele concorra a nada, e aí vem aquela guerra. Como é que você deixa inelegível, de maneira absolutamente injusta, de maneira inconsistente do ponto de vista até legal, alguém que tem a popularidade gigantesca que Bolsonaro tem? Então, o sistema de poder no Brasil não tem como resolver essa contradição, não dá para impedir o Bolsonaro, a não ser como o rapaz aí sugeriu na mensagem, eliminando, de verdade. Coronel. O risco é real e nós sabemos que os paralelismos entre o que acontece com o Brasil e Estados Unidos, eles não se limitam à questão do 6 de janeiro no Capitólio, 8 de janeiro lá em Brasília, ou a tentativa do Adélio Bispo, como o Serrão lembrou, e as tentativas de homicídio aqui do presidente Trump, ou até mesmo da obsessão que essa esquerda mais globalista, dos metacapitalistas, daqueles que planejam até utilizar, como o Luiz Felipe colocou, a ONU como um instrumento de controle social mundial dentro de um projeto que eles têm, que é difícil de você engolir como sociedade, já que eles não têm a nossa delegação de voto em lugar nenhum. Tudo isso que acontece, a gente percebe
que há muita conexão entre a liberdade que o próprio ministro Alexandre de Moraes tem de impor uma série de perseguições políticas que também ocorrem em muita similaridade com o que acontece aqui nos Estados Unidos. Veja que foi tentado tornar o presidente Trump inelegível. O presidente Bolsonaro foi tornado inelegível. Mas agora, o próprio presidente Bolsonaro, ele aposta nessas semelhanças, essa defasagem de 2 anos entre uma experiência de um país e outro, podendo, quem sabe, tornar-se novamente elegível, ou seja, partícipe do processo eleitoral de 2026. Ele acha que é possível, inclusive numa entrevista recente agora, ele disse que ele entende que é injusta essa situação, que ela é reversível e que se ele voltar ao processo eleitoral em 2026, ele vai de cabeça, porém, se isso não acontecer, ele entenderá que será o momento dele se retirar. Vamos ver se isso vai acontecer realmente. Ele foi honesto, pelo menos, de dizer que ele acha que ele não somente, como o Serrão disse, ele é um ótimo transferidor, né, do seu capital político para fazer eleitores decidirem pelo movimento conservador ou pela pegada ali do bolsonarismo, seja em prefeituras, estados, seja no Senado, seja nos deputados federais. É verdade. Mas ele acredita que sim, ele tem possibilidade de, se o presidente Trump for eleito agora no final do ano, daqui a 2 semanas aqui nos Estados Unidos, quem sabe ele também não volta em 26, né, Serrão? Então, vamos aguardar. Eu sei que os métodos e os paralelismos são evidentes. O que acontece aqui está acontecendo no Brasil, e aquele gap que a gente tinha antigamente, um delay, que o que acontecia fora do Brasil demorava a se reproduzir no Brasil, parece que agora, em tempo real, as coisas acontecem quase que simultaneamente. Diga, deputado, queremos ouvi-lo também sobre essas projeções para 2026 e essa preocupação constante com a segurança do ex-presidente Bolsonaro. Olha, a coragem do presidente Bolsonaro está expressa, porque os criminosos que ordenaram Adélio Bispo, aqui ninguém está convencido que Adélio Bispo agiu sozinho, e os criminosos que ordenaram o crime estão aí por aí ainda. Devem estar ainda no comando da máquina. Se bobear, fazem parte do sistema, fazem parte da máquina. E mesmo assim o presidente continua em campanha, é a pessoa política mais popular do Brasil, não há nenhuma outra que chega perto. O poder que eu acho que ele tem hoje, na minha opinião, é maior até do que quando ele era presidente, em termos de prestígio e capacidade de fazer movimento, de fazer grandes mudanças, de eleger representantes. Eu acho que ele tem mais cacife político agora do que quando ele era presidente, na minha opinião. Exatamente porque ele não tem um mandato. Eu acho que temos que entender esse fator político que é importante. Uma vez que você tem mandato, você vira um receptor de cobranças. No minuto que você é uma pessoa que aglomera o carinho das pessoas, é isso que o presidente tem. Tá nítido. O carinho que as pessoas têm pelo Jair Bolsonaro ultrapassa qualquer decisão que ele fez, ou não decisão que ele fez, ou quem ele apoiou ou deixou de apoiar. Eles vão sempre gostar do presidente Bolsonaro. Está nítido isso, não importa. Então, isso é poder, na minha opinião. Tá? No meu dicionário, isso é o poder, um poder de influência, na minha opinião, até mais importante do que o poder político de fato. E a gente está vendo isso na obviedade do esvaziamento do governo atual, que tem o poder de fato, mas qual a influência? Qual moral? Qual capacidade de governo? Zero. Até as próprias equipes desqualificadas, corruptas, comunistas. Então, combinação de criminosos, desqualificados, corruptos, é isso que se junta a um governo que não tem a moral, não tem o momento, não está no seu momento. O atual governo está no seu fim de ciclo, já deveria ter acabado. E eles ainda comandam uma máquina que foi forjada por as premissas que já estão moribundas também. O Brasil ele continua nessa toada porque ele ainda não entrou na discussão política, social e econômica do mundo. O país está isolado, como sempre foi.
durante toda a República. O país viveu isolado politicamente. Nossos sistemas políticos são arcaicos, as nossas discussões e ideologias são arcaicas, os nossos sistemas e instituições são arcaicos, os nossos políticos são arcaicos, a nossa economia é fechada, não é dinâmica. Nós só melhoramos o nosso padrão de vida quando a gente importa o que os outros desenvolveram. Nós só avançamos quando nós importamos o que os outros já inovaram. É isso que é o grande absurdo de não percepção disso. Então, o que nós temos na mão? Temos aqui um presidente que, na minha opinião, é o presidente Bolsonaro, é o candidato natural. Essa questão da ineligibilidade, esse nome realmente deveria ir para algum vestibular chamado oral, né, para ver quem é que tem capacidade de falar isso sem errar. A ineligibilidade dele é uma grande injustiça. É tão patente a injustiça da ineligibilidade quanto é da não investigação do crime que quase o matou ali durante a sua campanha. E é exatamente essas duas grandes injustiças caem na conta do sistema brasileiro. Quem é culpado é o sistema brasileiro. Todos aqueles que defendem o sistema, vocês são culpados dessas duas grandes injustiças. É por isso que a gente precisa reformar o sistema, mas precisa de um movimento para isso. Eu acho que o candidato também, para fazer um movimento de mudança para um outro sistema, um sistema menos intromissivo, um sistema mais livre, que de fato represente a sociedade brasileira, ele também seria um porta-voz para essa mudança de uma maneira muito importante, talvez até mais importante do que uma presidência. No entanto, ele é o candidato natural, isso tem que ser reconhecido. Eu acho que manter a questão da inelegibilidade agora é mais um prejuízo para o nosso judiciário. É mais um que vai para a conta do judiciário. E é uma conta, assim, muito pesada, porque na avaliação do que foi, do que de fato causou a inelegibilidade, foge aqui até o raciocínio. Foi uma ação do presidente Bolsonaro que foi interpretada como sendo algo que seria contra um movimento lesa-pátria, que o tornaria inelegível, enquanto que você tem vários políticos, candidatos com várias outras violações tão mais patentes, tão mais gritantes, criminosas de fato, e esses ainda continuam no poder público. Então você veja que nós temos um problema de sistema grave, pode ser que no primeiro momento temos que substituir as pessoas, mas o único paz e espírito que a gente vai ter é quando o sistema de fato mudar. Claro que o primeiro passo é mudar as pessoas que queiram um novo sistema. Isso aqui é o fundamental. E o segundo passo é a implementação efetiva ou o desmantelamento desse sistema esquerda que foi criado nos últimos 30 anos. Então é isso que a gente tem que fazer. Eu espero que o presidente esteja bem, de saúde, esteja completamente ativo, como ele está agora. É impressionante o calendário dele de campanha. E olha, meus caros, eu já fiz campanha aqui 2 vezes e é desgastante, viu? É desgastante você estar a todo momento atendendo a população. E eu vejo isso de um senhor, está se tornando aí eu não sei qual é a idade dele, mas imagino que está chegando perto dos 70, mas ele está com uma energia inacreditável. Então, está seguindo aí nesse cronograma de fazer eleições em todos os estados, isso demonstra a entrega. É isso que é importante, é a entrega. Tem poucos políticos que de fato estão entregando, e acho que a gente tem que valorizar isso. E espero que a gente veja isso no próximo ano e meio. Né? É possível que o TSE mude de opinião? É possível que reveja todo esse caso? Sim, é possível. Eu acredito que sim. Interna corporis, até mesmo sem interferência externa ou qualquer coisa que nós façamos aqui nas redes sociais, acho que internamente isso é possível. Claro que a gente sempre espera isso não como efeito milagroso, mas como efeito de bom senso. E tem muita gente de bom senso no Estado ainda. A gente não pode desqualificar todo mundo, mas que de fato aqueles que protegem o sistema têm parte culpada de tudo que é de injustiça que está acontecendo no Brasil? Tem. Temos que reformar o sistema. Perfeito. Diga, Serrão. Se você tem previsão de temporal para São Paulo no fim de semana, você tem no modelo juristocrático Tupiniquim a previsão de um furacão pior que o Milton. E a ideia juristocrática é exatamente fazer o quê? Culpar Jair Bolsonaro pelo 8 de janeiro.
Essa é a cerejinha do bolo juristocrático. Essa é a última armação que eles querem praticar para impedir totalmente Jair Bolsonaro de ficar na política. O problema é, essa é mais uma tese insustentável. É mais uma tese que a população não vai aceitar. E aí, como lembrou muito bem o Luiz, cria-se aí, alimenta-se aí o perigoso desgaste do poder judiciário. A autoridade pode tudo, menos abusar da autoridade e se desmoralizar. O pessoal de lá de Brasília devia se ligar nisso.